Olá, muito boa noite. Começa agora a Gente Negócios aqui pela TV da Cidade, Canal 7. Hoje eu entrevisto o empresário Marcelo Lorencin, que é presidente da Shift, uma empresa de tecnologia da informação de São José do Rio Preto. Fique comigo, Gente Negócios está começando. Hoje eu recebo no Gente Negócios Marcelo Lorencin, que é presidente da Shift. A Shift é uma empresa especializada em tecnologia da informação voltada para laboratórios clínicos. Marcelo, boa noite, muito obrigado por participar do programa. Seja bem-vindo à TV da Cidade. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Marcelo, a Shift já tem 22 anos, então já é um tempo aí de caminhada. Quando você começou lá atrás a empresa, dava para imaginar o posicionamento hoje da Shift, a abrangência que ela tem hoje nesse mercado? Não dava para imaginar. Realmente são 22 anos de trabalho, né? Nós começamos a empresa, eu comecei a empresa praticamente sozinho, hoje nós somos em 115 colaboradores. E eu não tinha essa ideia dessa dimensão que nós iríamos atingir, né? De ter uma atuação nacional em mais de 20 estados do Brasil e ter essa importância e ser essa referência que nós somos hoje no setor de tecnologia da informação para a área diagnóstica. Queria que você resumisse um pouco para a gente. Eu sei que lá tem várias áreas de atuação, mas especificamente qual que é o trabalho da Shift, quais são os produtos, as soluções que a Shift oferece para esse setor? A Shift ela tem um nicho de mercado bastante específico, que é a área de laboratórios clínicos, a área de diagnóstica, né? E a gente desenvolve soluções em tecnologia da informação para esse setor. Desde o atendimento de pacientes até a expedição de resultado e todo o processo produtivo que envolve um processo de análise, de automação de resultados de exames clínicos. Ou seja, para facilitar então o trabalho ali na clínica, antigamente se tinham fichinhas e hoje isso tem que ser muito mais rápido, porque tem uma série de informações que é gerada todos os dias e precisa ter aí essas soluções, toda essa tecnologia envolvendo o trabalho. Existe todo um processo, né? Um laboratório ele existe um processo que a gente chama de pré-analítico, analítico e pós-analítico. O pré-analítico é aquele processo de atendimento do paciente propriamente dito, né? E aí existem todas as especificidades em função daquilo, se o paciente é conveniado, se ele não é conveniado, se é um paciente particular, se é um paciente da rede pública, e aí quais são as coberturas que ele tem direito, que tipo de condição ele precisa ter para fazer a coleta de exame, e assim todo um workflow do atendimento em si, o que a gente chama de pré-analítico. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho a Shift, eu estive lá conhecendo os setores da empresa, conversando com as pessoas. Vamos dar uma olhadinha. Hoje o Gente Negócios está na Shift e você vai conhecer um pouco mais sobre essa empresa de tecnologia de São José do Rio Preto. Vamos lá! Fundada há 22 anos em Rio Preto, hoje a Shift atua em 18 estados brasileiros e também no Uruguai. Todos os seus softwares funcionam numa plataforma 100% web, o que facilita e agiliza o atendimento a clínicas e laboratórios. Para ter um relacionamento mais próximo com seus clientes, a empresa investe constantemente no aperfeiçoamento de seus produtos e consultorias. A gestão de pessoas num ambiente de trabalho que estimula a interação e a inovação é uma das características que fazem da Shift uma empresa reconhecida no mercado de tecnologia. Bom, vocês viram aí, conheceram um pouquinho dessa empresa que é aqui de São José do Rio Preto, mas que tem atuação nacional, você disse aí 20 estados, né? Mais de 20... Hoje nós já atuamos em mais de 20 estados no Brasil, né? Então a gente está representado nas maiores cidades do Brasil. Hoje, inclusive, a gente, em números assim, são números bastante significativos, né? A gente
processa em torno de 10% dos exames processados no Brasil de análises clínicas. Muito bom. São informações que às vezes a gente que está em Rio Preto não sabe, né? Mas tem um pedacinho aí da Shift, um pedacinho do que é feito aqui pelos profissionais. E eu sei que na Shift vocês têm a questão da gestão de pessoas é muito forte. Tanto já conheci um pouco do trabalho, depois que eu estive lá visitando, conhecendo mais de perto, eu sei que isso é muito importante. Inclusive esse ano vocês levaram o prêmio, aí, a classificação do Great Place to Work, que é são as empresas, os melhores lugares para se trabalhar. Vocês estão dentro das 100 melhores na área de tecnologia da informação, né? Como é que foi para a Shift integrar esse prêmio? Esse prêmio eu sei que ele é feito, esse reconhecimento, esse selo, ele tem em 53 países, então é muito sério, tem critérios muito rígidos e vocês estão nesse ranking. Como é que foi para você receber essa notícia? A notícia para a gente foi assim, maravilhosa, né? A preocupação com a gestão de pessoas, a preocupação com o lado humano dentro da Shift foi uma coisa que sempre esteve na nossa história, né? Todos os nossos slogans, todo o nosso trabalho. E a gente há alguns anos tentou buscar metodologias no mercado que pudessem dizer se a gente estava direcionando para o caminho certo, né? Evidentemente que muitos pilares do Great Place to Work já estavam intrínsecos dentro da nossa organização. E receber esse prêmio esse ano, primeiro que nós somos a única empresa do interior de São Paulo na área de tecnologia, né? Estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no setor de tecnologia da informação, é um mérito que brinda aquelas conquistas, aqueles conceitos que a gente vem implementando na gestão de pessoas na organização, que é muito importante principalmente para todas as empresas, mas principalmente para uma empresa que é uma empresa de prestação de serviços que depende 100% das pessoas. A gente não tem máquinas que produzem qualquer tipo de solução. Todas as soluções saem da criação das pessoas. Então, ter um ambiente que crie impulsione esse processo, ele é fundamental para o nosso negócio. Muito bom. Depois a gente vai falar, depois do intervalo, um pouquinho mais sobre essas práticas todas que levaram vocês a ter esse reconhecimento. Então fica aí, eu volto já já depois do intervalo. Até já. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção. O programa Gente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado. Estamos de volta essa noite. Entrevisto o Marcelo Lorencin, que é da Shift, está falando um pouquinho sobre o trabalho da Shift em tecnologia para laboratórios clínicos. A Shift que levou esse ano, é um prêmio, é um selo, o reconhecimento do Great Place to Work? Na realidade é um selo, né? Selo. É um selo, ele acontece, como é que ele acontece? Existem as práticas do Great Place to Work. O Great Place to Work começou há vários anos, onde, através de um jornalista, inclusive, ele trabalhava, eu não lembro se é New York Times, mas eu acho que sim, que ele foi contratado para entender se existisse um local para se trabalhar que fosse adequado, né, que fosse bom. E aí criou-se alguns pilares, e aí existe um processo bastante criterioso que as empresas elas podem se inscrever gratuitamente e ela passa por um processo de auditoria. Esse processo de auditoria prevê uma entrevista com pelo menos 80% dos colaboradores. Essa entrevista é voluntária e anônima,
né? E você não tem acesso aos auditores, etc. E aí ela é um grupo de 48 perguntas que avaliam os pilares que sustentam, que segundo a Great Place to Work, acredita que cria um ambiente bom para se trabalhar. E aí vai desde a camaradagem, a credibilidade que o colaborador tem em função à empresa, no grau dele de confiança na organização, a promoção dele e assim por diante. Ambiente de trabalho como um todo, né? E aí, além disso, além desse questionário que é feito, é totalmente fechado, existem as avaliações das práticas de gestão de pessoas da organização. Então, como é a prática dela, por exemplo, para contratar, né? A empresa, ela contrata, um dos pilares importantes, por exemplo, essa empresa contrata baseado nos valores da organização, na sua ideologia. Porque é muito, eu acho que um grande mérito, um grande desafio hoje de todas as empresas, das pessoas de gestão de pessoas, é colocar as pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo, né? Então, como é que eu sei que aquilo se encaixa? Porque muitas vezes a maioria das vezes a gente contrata as pessoas pelo perfil técnico e dispensa pelo perfil comportamental, né? Então, como é que você cria esse gap, diminui esse gap e faz as pessoas passarem por um processo mais adequado de contratação para você garantir que elas estão sendo colocadas no melhor local. E aí depois tem o processo de, por exemplo, de recepção dessa pessoa, né? Quem não já fez a primeira vez, o primeiro dia de trabalho, né? O primeiro dia na escola, o primeiro dia em tudo, é tudo muito difícil. Então, como é que a empresa faz o processo de ambientação desse funcionário, desse novo colaborador, não só humano, mas também como é que ele vai ser capacitado, desenvolvido, e assim vai acontecendo todos os pilares da organização. Então eles fazem uma avaliação geral de todas essas práticas. Aí a gente tem inúmeras práticas que a gente faz pelo colaborador. Por exemplo, o dia que ele chega na empresa, ele recebe um kit de boas-vindas, e ele é recebido primeiro por mim, né? Então eu conto a historinha para ele de onde a Shift veio, de como é que ela surgiu, quais são a sua visão de futuro, quais são os seus valores. Depois ele é recebido por cada um dos gestores das áreas. Então ele passa por uma semana de integração. E aí ele tem um kit, tem uma bolsa, tem lá um prêmio, enfim. E isso, depois, como é que isso vai andando ao longo do desenvolvimento dele dentro da organização. Então, todas essas práticas são avaliadas e aí você é colocado dentro de uma grade e as 100 melhores empresas recebem esse selo, né? E aí existe uma comemoração em São Paulo. Existem algumas categorias. Existe a categoria da tecnologia da informação, existe a categoria do jornalismo, existe a categoria da saúde e depois existe a categoria das grandes empresas, que tem que ter um certo faturamento, e das pequenas e médias empresas a nível nacional, né? Então a Shift, no caso, entrou o ano passado para a categoria de tecnologia da informação e comunicação. Então a gente concorreu com o Google, por exemplo, que foi a número 1 das 100. Ah, o Google foi o número 1. Foi o número 1. Até quando eu estive lá na Shift, o ambiente, você falou aí sobre o clima, o ambiente, realmente é um ambiente muito bacana, convidativo, e até com câmera, com o assistente que estava, a gente falou, nossa, dá vontade de trabalhar aqui, por esse clima. Então, vamos mostrar um pouquinho, pessoal. Eu conversei com alguns profissionais para saber o que eles fazem, como é que são os setores, para saber um pouquinho mais sobre o dia a dia, a rotina lá na Shift. Vamos lá. É neste ambiente aconchegante e que estimula a criatividade que todos os dias os profissionais da Shift criam e aprimoram soluções tecnológicas para laboratórios clínicos. Para contratação, a gente procura candidatos que tenham conhecimento em lógica e tenha também a vontade de fazer o seu trabalho ser reconhecido, né? A Shift tem cliente em praticamente todos os estados brasileiros e também cliente no Uruguai. Aqui é o núcleo integrado de serviços, então essa área que faz todo o atendimento de clientes. Então aqui a gente trabalha com pessoas que estão o tempo todo em contato com o cliente, contato telefônico, contato remoto, contato presencial através de visitas até os nossos clientes. Bom, vocês conheceram aí mais um pedacinho, mais um pouquinho da Shift. Marcelo, como é que é essa rotina? O que você falou chamou muita atenção, que você, que é o presidente da empresa, recebe
o colaborador, ele passa por uma integração. Isso é muito importante. A gente sabe que tem empresas que são grandes, que também têm departamentos de recursos humanos, que também, mas às vezes não tem essa proximidade, essa questão da pessoa, do lado humano. Isso reflete na prática? Você percebe que acaba fazendo uma ligação, uma sintonia maior com o colaborador? Isso faz total diferença. Aliás, por exemplo, não só comigo, como com os outros gestores da empresa, existem vários momentos que o colaborador passa. E comigo, por exemplo, como presidente, com a direção maior da empresa, ele passa, primeiro que a última entrevista é comigo. Então, mesmo depois de qualificado, então ele tem todo um processo seletivo técnico, comportamental, passa pela gestão de pessoas, aí ele tem a última entrevista. Depois de aprovado, ele vai para uma indicação, para uma entrevista comigo. Está explicado então por que a empresa é uma das 100 melhores para trabalhar, porque é essa a sensação que se tem quando a gente vai e conhece a Shift. Vamos agora para mais um intervalo, mas antes fique com o Giro de Notícias. Até já. A empresária riopretense Mara Cristóvão promoveu esta semana seu tradicional evento anual para homenagear os seus clientes. Dessa vez, a festa foi no Shopping Iguatemi, onde oficializou a abertura de sua primeira joalheria num centro de compras. O destaque foi a atriz da Rede Globo, Marina Rui Barbosa. Em dezembro, a Cristóvão Joalheria completa 13 anos como uma das mais conceituadas do país. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção. O programa Gente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado. De volta ao último bloco do Gente Negócios. Essa noite você está conhecendo um pouquinho mais da Shift, uma empresa aqui de São José do Rio Preto, que esse ano teve o reconhecimento do Great Place to Work como uma das melhores 100 empresas para se trabalhar na área de tecnologia da informação. Eu estou aqui batendo um papo com o Marcelo Lorencin, que é o presidente da Shift. Marcelo, você explicou um pouco aí sobre todo esse trabalho e eu queria voltar agora nos 9 pilares que o Great Place tem para dar esse reconhecimento para as empresas, né? Então, eu separei aqui, tem o pilar contratando, você explicou um pouquinho como é que é essa questão da contratação, e inspirando, isso também é feito lá no dia a dia? Como é que você inspira as pessoas no processo de desenvolvimento, que é aquela história. Porque um dos nossos valores, por exemplo, é o orgulho de pertencer. Então, como é que você cria, né, inspiração nas pessoas, né? Inspiração, inclusive, é aquele termo que vem, que é um ar, né? Um ar de dentro, né? Que é aquela coisa que deixa as pessoas motivadas a se desenvolverem e a estar ali dentro. Então, são várias ações que elas acontecem no dia a dia, que aí vem os outros pilares, por exemplo, celebrar, né? Que você, através disso, você sempre celebrar as conquistas e os esforços, porque muitas vezes a gente só celebra as conquistas e muitas vezes o esforço, ele trouxe um aprendizado para a organização muito grande. Então, olhar isso como uma prática de gestão, não só da presidência, mas como de todos os gestores, dos vários níveis de liderança, é uma prática super importante para o desenvolvimento das pessoas. E a gente tem também aqui falando, escutando, é uma questão mesmo de
comunicação, de melhorar a comunicação dentro dos setores, entre os profissionais? Falar e escutar, fazer as pessoas serem ouvidas, porque muitas vezes você negligencia várias ideias e várias coisas que acontecem na organização. Então tem pequenos atos que você faz. Eu, por exemplo, tenho lá o café, a gente chama Café Estratégico com a Presidência. Então é uma reunião que ela acontece, essa é uma das práticas do escutando, né? A gente tem várias. Esse café com a presidência, ele acontece uma vez por mês, onde eu recebo 14 funcionários no máximo, que é o que cabe confortavelmente numa sala, e a gente toma um café da manhã. E eles podem perguntar de qualquer coisa. E dali eu tiro várias ideias, desde pequenas ideias de um jogo para a sala nova, até um processo estratégico que vai me ajudar no planejamento estratégico de negócio. Então é bem amplo. E isso é escutar as pessoas. E isso é uma prática que a gente também desenvolve em todas as lideranças. Que as pessoas, que os líderes escutem todo mundo e que promovam que elas falem. Que é uma dessas grandes práticas, inclusive no processo de avaliação, as pessoas, quando elas externam a sua opinião sobre como está o clima da empresa, elas estão falando. E aí, a partir do momento que quando você recebe esse relatório, você não recebe quais são as pessoas que responderam o que elas avaliaram. Mas você tem as respostas. E aí o que acontece? O que é esperado? É esperado que você coloque ao longo do ano práticas que melhorem aquilo que eles falaram. Então você tem que falar e realmente escutar as pessoas e criar práticas para melhoria. Eu acredito que para você, como presidente da Shift, essa transparência ali na gestão, no relacionamento, isso te dá até uma maior tranquilidade. Você está sabendo o que está acontecendo na empresa, o que os seus funcionários pensam. Isso é muito bacana também. E o que você disse, poder celebrar as conquistas. Eu quero agora chamar um VT. O dia que eu estive lá, eu falei com o Weber, que agora está lá na gestão de pessoas, e ele conta um pouquinho, inclusive a gente gravou lá no espaço externo, que é onde é o espaço muito Google, né? Dá para se jogar, dá para fazer uma série de coisas, a gente gravou lá nesse espaço. Vamos ver o que o Weber falou de como é que funciona isso no dia a dia. Pode rodar. Fabiano, realmente os nossos colaboradores são os nossos maiores talentos, né? O nosso maior tesouro. Nós hoje somos uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil na área de TI, na área de tecnologia da informação. E nós realmente investimos nas práticas do Great Place to Work, né? Contratando pessoas, falando, escutando os nossos colaboradores, agradecendo, celebrando as nossas vitórias. Então nesse nosso espaço aqui, por exemplo, todas as vezes que nós fechamos um cliente, a gente faz uma festa aqui. Bom, mais uma vez vocês viram aí um pouco mais sobre a rotina da Shift. Isso foi acontecendo, Marcelo, isso era um sonho seu, essa maneira de trabalhar, esse modo? Isso foi acontecendo aos poucos e de repente vocês perceberam que isso era uma prática, inclusive, para ser reconhecida. Como é que foi a construção desse modo de trabalho? Eu sempre fui uma pessoa que adorei gente, né? Eu gosto das pessoas, gosto de lidar com gente, gosto de desenvolver as pessoas, gosto de ver as pessoas brilharem, né? As pessoas se sentirem bem. Então aí eu fui inserindo uma série de práticas que desde o princípio, né? As nossas festas de final de ano, então desde que quando a empresa era pequena, que eram festas, né, na minha casa, até hoje, que não cabe mais, evidentemente, a gente faz grandes festas de finais de ano, ou a gente comemora a celebração de clientes, eu fui inserindo esses processos. E aí a gente vai fazendo benchmarking, né? A gente vai criando e vendo o que as outras organizações fazem para criar esse ambiente, dentro dessa sustentabilidade do que as pessoas acham importante. E quando a gente for para a missão do Great Place to Work, por exemplo, é construir uma sociedade melhor. Através de como? Através do incentivo às empresas de criar um ambiente de trabalho adequado. Quando as pessoas estão felizes, elas ficam mais felizes na sociedade. Então eu acho que esse é o princípio básico. E isso traz imediatamente um retorno financeiro, porque as pessoas que produzem mais estão mais felizes. E isso imediatamente isso vai se transformar e cria aquele ciclo. Então o Great Place, ele é um conjunto de ações e de boas práticas que são compartilhadas entre essas empresas. Então à medida que a gente ganhou o prêmio, a gente agora tem sido convidado, por exemplo, para ir falar em algumas cidades, falar em alguns eventos da Great Place to Work, de quais são as práticas que a gente faz, por exemplo, para escutar as pessoas, para celebrar as pessoas, para desenvolver as pessoas. E dentro dos pilares, quais são as ações que a gente faz diferentes
para atingir aquele objetivo. E isso é medido ao longo do tempo. Então você tem que estar sempre inovando, sempre você faz alguma coisa diferente, né? E a gente sempre está surpreendendo os colaboradores. Por exemplo, agora na Semana da Criança, a gente fez, para inaugurar um espaço novo lá que tem um Xbox para brincar, a gente fez uma competição entre os funcionários de jogos durante a semana toda. Para quê? Para celebrar a conquista de um cliente. Então, eu acho que tem que usar a criatividade. Muito bom. A gente já está chegando à reta final, daria para falar várias outras coisas, mas eu tenho certeza que deu para acompanhar um pouquinho da iniciativa. E temos agora a pergunta-chave. Vamos lá. Marcelo, a pergunta-chave é a seguinte: o que você diria para outros empresários em relação à gestão de pessoas? Se fosse para você deixar aqui a sua contribuição, a sua visão enquanto empresário e com tudo isso que a gente falou aqui no programa, qual seria o seu conselho, a sua dica hoje, tendo em vista aqui São José do Rio Preto? Olha, a minha dica, né, a minha sugestão é aquela história: você precisa estar muito embasado nos valores da organização. E todo mundo sabe que na gestão do conhecimento, no momento que nós vivemos, as pessoas são fundamentais para a organização. Então, acho que a questão da liderança de pessoas, né? Porque gestão você faz gestão de processo, né? Em pessoas você lidera, então você fazer as pessoas se desenvolverem, te seguirem, né, por vontade própria e por acreditarem naquele ponto focal da organização. Então, acho que a transparência enquanto ideologia, de elas saberem a razão da existência da organização, a razão da existência delas, né, e onde a empresa quer chegar, e isso está mais próximo cada vez de aonde as pessoas querem chegar, diminuir esse gap, né? Essa questão de satisfação das pessoas e satisfação da organização é o ponto chave para uma boa gestão de pessoas, na minha opinião. Ok. Bom, ficou aí então uma grande dica. Novamente eu parabenizo você pela empresa, pelo trabalho que é feito lá. Você falou em transparência, a sua sala é de vidro, toda, né, ali não tem... dá para se ver todos os processos, você acaba acompanhando tudo e está aí, isso já é um exemplo de como é que tem essa integração. Então, parabéns, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter me convidado. Volte sempre aqui para contar as novidades, eu sei que virão mais prêmios aí, inclusive teve o prêmio ACIRP esse ano também. Esse ano a gente ficou bastante feliz e bastante lisonjeado com os reconhecimentos que nós tivemos, né, nacional e localmente. E reconhecimentos muito importantes. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Para você que acompanhou o Gente Negócios de hoje, pode também rever os programas agora no nosso canal no YouTube. Você está vendo aqui o endereço, basta entrar, assistir os programas, compartilhar, mandar para a gente também a sua sugestão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau.